Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. É interessante a gente perceber que é possível ter uma melhora. Você estava falando com a gente aqui, tem uma moça que é narcisista e que se trata com você e que ajuda outro. Não? Ela não trata comigo, ela é uma aluna minha. Ela se trata com a Ana Genesini, que é uma especialista em narcisismo da terapia do esquema. Desculpa então, mas Imagina. é isso. Isso, é uma aluna de um dos meus programas, a Kelly Abreu. E ela hoje consegue ajudar outras pessoas. Sim, ela trata Ela se narcisistas. encontrou, né, de alguma forma, ela entende o processo. Então, é sobre isso, entendeu? Porque se a gente não fala, primeiro que você não se identifica. E talvez você se identifique, mas não consiga perceber onde você pode chegar. E quando você tem, né, casos como esse, que são reais, de pessoas que estão evoluindo, e não só evoluindo, conseguindo evoluir a ponto de ajudar outras pessoas. Pronto. Mano, o que mais que a gente... né, é continuar com o que a gente faz. É isso. É um crescimento. Por isso é válido, entendeu? O Cabeleira, ele teve, assim, a gente acredita, né? Ele já contou pra gente um caso que ele achava que a mãe dele talvez fosse, nesse caso. E depois de muito entendimento, você vai entender se sim ou se não. Mas entendeu ou não o processo? Você não pode se calar diante das dúvidas. Perfeito, tem que explorar mesmo. E transtorno de personalidade é uma coisa. A pessoa não precisa ter transtorno de personalidade para ter vários traços narcisistas, né? A pessoa pode ter, temos em diferentes graus. Claro que transtorno de personalidade é uma coisa mais rígida, mas só tendo defesas narcísicas já machuca, né? Então, Mas quando que é, vamos pensar, quando que é um caso clínico de narcisismo? Porque a gente tem, né? Assim, se você está falando da diferença entre defesas narcísicas e transtorno de personalidade narcisista, tá? Pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, é como se toda a personalidade delas fosse regida pela necessidade de proteger a autoestima. E elas fazem isso colocando o meio ambiente para validar o quanto elas são especiais e também tendo uma abordagem antagonista nos relacionamentos. Então são pessoas controladoras, são pessoas que punem direta ou indiretamente quando você não valida o ponto de vista delas, né? Claro que todos nós temos um momento de ter dificuldade de assumir um erro, né, ou algo assim, que são já defesas narcísicas, mas quando a personalidade da pessoa é domada por isso, ela é controlada por isso, ou seja, não é que ela vai ter uma defesa narcísica hoje à tarde e uma outra daqui a 3 semanas. É ao longo do dia, em qualquer sinal de que ela não está sendo validada como sendo certa, ela já entra numa defesa, já entra num antagonismo. Entendeu? Que pode ser direto ou indireto, né? Agressão passiva também. Então, é uma pessoa muito hipersensível à crítica e ela protege essa autoestima frágil dela na mesma medida que ela tem a vulnerabilidade. Quanto maior a defesa, maior a vulnerabilidade. Por isso que pessoas muito antagonistas geralmente têm um histórico, claro, interage com genética, interage com o jeito que a pessoa nasceu, mas quanto maior a defesa, maior a vulnerabilidade. Você entendeu? Sim. E aí ela pode entrar numa, sei lá, um colapso facilmente. Um colapso é quando ela não consegue voltar para a grandiosidade, mas ela entra ela é hipersensível à crítica. Então tem uma diferença entre a gente tá se relacionando, você faz algo que eu não gosto, eu fico ruminando aquilo porque afeta a minha autoestima, então eu tenho que me vingar de você, eu faço isso triangulando pessoas contra você, isso me dá um alívio na minha ansiedade porque eu não consigo regular minha autoestima, a não ser que eu volte a ter controle da situação. Mas eu vou ter controle da situação, né? Então eu fico de boa de novo. Isso não é um colapso, é uma reatividade, né? Agora, colapso, que acontece não só com personalidades narcísicas, para qualquer pessoa pode ter um colapso. É quando o senso de identidade dela e o senso de realidade dela não existe mais. E, tipo, não existe mais, ponto final. Então, o colapso pode durar meses ou anos. O seu senso de eu se desconstrói. E você não consegue voltar a enxergar as coisas do jeito que estava antes. Então você sente uma quantidade astronômica de ansiedade. Você pode entrar em depressão. É comum que tenham ideação suicida. Narcisistas que chegam nesse colapso. Porque daí eles não conseguem administrar aquela grandiosidade, voltar para ufa, me sinto no controle de novo, né? Geralmente através de uma forma antagonista, controladora, que machuca os outros mesmo, sabe? Quando eles não conseguem fazer isso, quando eles não conseguem voltar para aquela autoimagem de não,
eu tô certo mesmo, eu sou melhor mesmo, aí gera um colapso. Porque daí a pessoa, ela tem que entrar em contato com aquela vulnerabilidade. E ela teve a vida inteira se protegendo contra aquela vulnerabilidade. Agora ela não tem defesa. Mas você acha que o colapso é mais comum na vítima ou no narcisista? Que pergunta interessante. Eu não sei se eu consigo te falar se é mais comum. O que eu consigo te falar é que tem pessoas que colapsam e usam disso como um trampolim para voltar a se reerguer com mais saúde mental. E tanto vítimas quanto narcisistas, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas que descobrem que mãe e pai é narcisista, ou tá no espectro, ou é psicopata, ou borderline, ou alguma coisa assim, isso é um colapso. A pessoa fica anos tentando entender, mas eu tinha essa idealização da minha mãe ou do meu pai, agora eu entendo que não é o que eu pensava, isso desestrutura o senso de realidade da pessoa, isso também é um colapso. É a hora que o quebra-cabeça tá montado. Tudo faz sentido naquele momento. Faz sentido e nada faz sentido, né? Tá. Porque o jeito que a pessoa enxergava a realidade, de repente, não é mais válida. Só que ela não tem outro jeito sólido e estável de enxergar a realidade. Ela fica oscilando entre duas vozes. Você é um péssimo filho, você não deveria pensar isso. E não, é isso mesmo que faz sentido. Agora finalmente eu enxergo, as coisas se encaixam. Então o colapso é como se explodisse uma cidade inteira. E quantos anos de reconstrução? É mais ou menos isso. Isso acontece com vítimas de narcisistas, de outras relações antagonistas. Acontece com as próprias pessoas que têm transtornos de personalidade. É que tem gente que não sai do colapso, né? E aí fica colapsando durante anos e 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 fica lá. Isso vira o lugar de vida da pessoa. E aí dói. Quando você vai fazer, por exemplo, uma terapia, alguma ajuda, porque você tem a vítima e você tem um narcisista, né? O protocolo é semelhante ou não? O fato dele ter esse transtorno, você tem que levar ele um caminho diferente. Como que é que você... Então vamos lá. Algumas das vítimas também têm transtorno de personalidade. Claro. Então, dois narcisistas podem se relacionar, um borderline e um narcisista pode se relacionar, uma pessoa codependente é um perfil de personalidade onde a pessoa se sacrifica e se subjuga ao outro para evitar punição e abandono. E também um codependente mais controlador faz isso porque o outro faça o que ela quer. Caraca, Então, isso não é considerado um diagnóstico oficial, mas é impossível não falar sobre isso quando se fala de relações tóxicas, porque muita gente, inclusive eu sou codependente em remissão, e eu considero que é como se fosse um transtorno de personalidade. Por que é um transtorno de personalidade? É um jeito de funcionar que rotineira e sistematicamente causa dor para aquela pessoa. E ela se lasca em várias áreas da vida dela. É isso que codependente é. Codependente se lasca no trabalho, porque não sabe falar não para os outros. Codependente se lasca nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Em todas as áreas da vida onde a pessoa tem que ter um senso de eu e sustentar seus limites, a pessoa não consegue. Então ela rotineira e sistematicamente está em relações tóxicas. Então é como se fosse um transtorno de personalidade. Então o que acontece no caso de narcisistas, se você for tratar, é que a gente tem que entender que o paciente chega pra gente com suas características e a gente chega cheio de julgamento moral. Dá pra entender, dói se relacionar com pessoas narcisistas, só que tem que tirar esse julgamento moral e tem que tirar a sentença de morte da internet. Eu nunca vou invalidar uma vítima de um narcisista, porque eu já conheci pessoas que tentaram tirar suas vidas desde os 8 anos de idade várias vezes, por interagirem com pessoas narcisistas. Caramba. Eu nunca vou invalidar a raiva, eu nunca vou invalidar a confusão. Mas a realidade é que não é preto e branco. Então, quando a gente recebe um paciente narcisista, se a gente só vê os conteúdos das vítimas com essa raiva, que narcisista tem tudo que se matar, então eu também vou ter os 2 pés atrás. Não é que é fácil lidar com narcisista em terapia, não é um desafio, tá? Todos os comportamentos desadaptativos também acontecem em terapia contra o terapeuta. Então o terapeuta tem que estar muito bem individuado, muito sólido na sua autoestima, conseguir sustentar seus limites e ter técnica para ter conversas difíceis sobre esses comportamentos desadaptativos, certo? Mas o que a gente não pode fazer é exigir coisas que são impossíveis.
E é isso que nós fazemos. E eu fazia também no início, quando eu não tinha treinamento para lidar com transtorno de personalidade. Por exemplo, não adianta focar em falar para a pessoa, não seja empático. A pessoa não sabe o que é empatia. Ela vai experimentar na relação terapêutica, durante anos, um modelo de alguém que não abandona ela, que aceita as partes vulneráveis dela, que entende quando ela está competindo, que ela está se defendendo, que fala, parece que você se afasta de mim quando eu tento colocar um ponto de vista um pouco diferente. Eu tenho curiosidade sobre isso, a gente conseguiu tanta coisa aqui na relação, vamos explorar o que aconteceu agora? Em vez de, ai meu Deus, esse paciente é narcisista. Sim, ele é narcisista, ele age como narcisista, ele reage como narcisista, ele se defende como narcisista, ele dá patada como narcisista, ele triangula como narcisista, porque ele é narcisista. Então, a ideia que a gente tem é que como um narcisista ousa agir como um narcisista, ele vai agir como? Se ele está em terapia buscando ajuda por aquilo, porque ele não tem outro modelo. Então, esses comportamentos demoram anos para mudar. Se a gente entende, um paciente narcisista vai agir narcisista de forma narcísica, um paciente antissocial vai agir de forma antissocial. O que ele vai aprender, ele ou ela, tá? Não tem gênero. Ao longo dos anos vai ser construído, porque ele não tem outro modelo de como agir. Eu vou ter que modelar para ele que ele tá seguro em demonstrar as partes vulneráveis, que não precisa se defender 24 horas por dia. Ele vai ter que ter essa experiência pela primeira vez na vida comigo. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.